som dessas clarinadas anuncia que está chegando até os nossos corações mais uma mensagem de fé, de poder, que salva, que cura e que liberta. E nós temos a Bíblia aberta diante de nós, no Evangelho de São Mateus, capítulo 25, onde lemos desde o versículo 1 o seguinte: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um clamor: Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: Não, seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas. E fechou-se a porta. E depois, chegando também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele, respondendo, disse: Em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Amém. O irmão Lucas Afonso vai cantar para o nosso enlevo espiritual Lá no Céu Vou Descansar. Nesta vida, quando sou tentado, eu clamo ao Senhor, pois alguém quer impedir que eu sirva, quer me destruir. Sei que em breve esse tormento acabará, Jesus já voltará, e em seus braços eu quero me entregar para descansar. Descansar como vive uma criança. Não vai ter mais sofrimento, nem sequer por um momento
já posso até sentir dentro de mim. Vale a pena recusarmos este mundo e viver para Deus, deixar tudo aquilo que nos contamina e servir a Deus. Não é fácil, pois existe um tentador para nos impedir, colocando coisas vãs deste mundo para nos iludir. Clame a Deus com sua voz, Ele ouve o seu clamor. Mais um ponto pra você: já vencestes o tentador. Não se canse de clamar, Jesus vai te ajudar lá no reino preparado. Você vai descansar. Amém, graças a Deus, não é? E nós estamos aqui então, mais uma vez, para trazer uma mensagem de poder, de fé, para os corações dos filhos de Deus, não é? Essa escritura que nós acabamos de ler é uma escritura muito conhecida, muito lida, não é? No meio dos cristãos, no meio do povo evangélico, e é muito bom que se leia a palavra de Deus, não é? Mas nós não podemos ler a palavra de Deus sem ter revelação, senão ela não vai de ser nenhum proveito para nós, não é? Então, eu quero deixar essas escrituras aqui e quero ir para a mensagem do profeta de Deus, William Branham, e vamos continuar então o nosso estudo sobre o livro da vida. E nós estamos lendo da mensagem A Era de Sardes e começaremos então no parágrafo de número 100. É na segunda ressurreição quando as 5 virgens nécias ressurgirão. Notem que elas eram virgens. Elas não tinham o Espírito Santo, assim deixaram de estar na noiva. Então é bom que se preste atenção neste detalhe aqui, né, que o profeta acabou de dizer. Ele disse assim, que elas ressurgirão na segunda ressurreição e não na primeira, junto com a noiva, não é?
porque elas não tinham o Espírito Santo. E só ressurgirão na primeira ressurreição quem tem o batismo com o Espírito Santo, né? Mas um detalhe importante que ele disse aqui, é bom que se frise isto, né? É o seguinte: elas eram virgens, elas não eram prostitutas. Não perca isso da sua mente, que é muito importante. Elas não eram prostitutas, elas eram virgens, mas não entraram na noiva por não terem o Espírito Santo. E vamos prosseguir então a leitura do parágrafo, né? Que com certeza nós vamos ficar cada vez mais esclarecidos. Então elas não puderam entrar na noiva por não terem o Espírito Santo. Quando as 5 sábias que tinham o azeite se tornaram uma parte desta noiva. Ponto final. Mas estas pessoas, sendo um povo separado, um povo que tem o amor de Deus e tentando permanecer na palavra, enquanto o que conheciam dela, e sendo uma ajuda no trabalho do Senhor, ressurgirão no fim do tempo. Eu preciso dar uma outra paradinha aqui, porque isso é importante, né? E ele está se referindo aqui às virgens imprudentes, às virgens loucas, né? Que só não ressuscitaram na primeira ressurreição porque não tinham o Espírito Santo, que é o azeite que representa o Espírito Santo. Mas ele diz aqui, era um povo bom, né? Um povo que procurava viver de acordo com aquilo que sabiam, eram sinceros, né? Então ele diz aqui, e tentando, esse povo, né? Tentando permanecer na palavra segundo o que conheciam dela, e sendo uma ajuda ao trabalho do Senhor. Então esses farão parte daquele grupo que ressuscitarão na segunda ressurreição, na ressurreição do trono branco, e estarão do lado direito do rei, porque foram bons para os irmãos, né? Então, esse grupo aqui também faz parte daqueles. Então, ressurgirão no fim do tempo. Eles perderão o milênio. O que vocês podem começar a notar que estas verdades são muito mais importantes e maravilhosas do que temos crido. É muito mais sério do que a gente possa pensar, isto aqui, né? Parágrafo 101, agora. Todas estas pessoas têm seus nomes no livro da vida, e seus nomes permanecem. Porém, quais os nomes que não permanecem? Aqueles do sistema mundial de igrejas que combatem a noiva. Estes, sim, são os que terão seus nomes removidos. Então é bom que nós prestemos atenção nisso também. Aquele grupo das virgens nécias são salvos, sim, não é? Só que não estarão na noiva porque não aceitaram a mensagem da era, a mensagem da hora, e viveram corretamente, sinceramente, honestamente, de acordo com aquilo que conheciam. Por isso, os cristãos da mensagem que começam a se inteirar melhor a respeito das verdades da palavra de Deus, eles não condenam quem quer que seja. Às vezes uma pessoa não aceita a mensagem, não crê no profeta de Malaquias 4, então nós não devemos condená-lo ou condená-la, não é? Porque não foi dado a ela, por Deus, o conhecimento para que ela pudesse conhecer. Ela não foi predestinada para aquilo, mas são salvas, só não estarão no milênio, não é? Mas vamos aqui então. Estes são os que perderão, eles serão lançados no lago de fogo. Estes, aqueles que estarão do lado esquerdo, e que os nomes foram removidos, porque
eles se ajuntaram, se uniram com a religião da besta, que é o Concílio Mundial das Igrejas, não é? Eles se uniram com eles e ficaram contra a noiva. Então esses terão seus nomes removidos e irão para o lago de fogo. Agora, é bom pensar uma coisa também, que as virgens nécias não se unirão ao Concílio Mundial. Não é? Se elas o fizessem, então elas teriam seus nomes riscados, mas elas não se unirão. Parágrafo 102. Vamos dar agora outro passo. Antes, porém, de fazê-lo, deixem-nos recapitular nosso caso até aqui. Bom, vamos dar uma recapitulada então. Ele disse, né? Primeiro de tudo, sabemos com toda segurança que o propósito de Deus se firma na eleição. Foi proposto nele mesmo. Foi propósito de Deus. Foi propósito de Deus gerar um povo com ele mesmo, que seria a noiva, palavra. Ela foi escolhida antes da fundação do mundo nele. Ela foi predestinada e amada antes mesmo de ter sido gerada. Durante as eras sobre a terra, ela foi redimida pelo seu sangue e não pode nunca entrar em condenação. Ela não pode nunca estar no julgamento, por causa de não poder ser imputado a ela, Romanos 4:8, não é? Então, ele vai citar a Escritura para confirmar isto que ele está dizendo, não é? Romanos 4:8, abre aspas, né? Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa pecado. Fecha aspas. Mas, verdadeiramente, ela estará com ele em seu trono de julgamento, julgando o mundo e até os anjos. Isso é bíblico? Sim, é bíblico, não é? Ela estará com ele julgando o mundo e até os anjos. Seu nome, entre parênteses aqui agora, cada um de seus membros, fecha o parêntese, então seu nome, né? Foi escrito em uma seção do livro da vida do Cordeiro, antes da fundação do mundo. Então aqui você vai perceber um detalhe, que o livro da vida, nós já entendemos que o nome de todos que viveram na terra está escrito no livro, né, da vida. Agora, existem aqueles que foram riscados, os que não serão riscados, e, enfim, nós já passamos por tudo isso, né? Aí no nosso estudo. Mas agora, a noiva tem seus nomes escritos em uma seção do livro da vida do Cordeiro. Então, antes da fundação do mundo. Em segundo lugar, a outra classe, seus nomes estão também no livro da vida, e eles surgirão na última ressurreição, tais como as virgens nécias, e os justos, dos quais se fala em Mateus 25. Nesta classe estão também aqueles que não adoram a besta, nem foram envolvidos no sistema do anticristo, mas morreram pela sua fé, ainda que não estivessem na noiva, não sendo nascidos de novo, mas eles se levantarão na segunda ressurreição e entrarão na vida eterna. Segundo grupo, né? Em terceiro lugar, há os que estão na linha de fronteira, como os cristãos, tais como vimos em Israel saindo do Egito. Estes têm seus nomes no livro da vida,
e suas obras escritas nos livros, estes, tendo falhado em obedecer a Deus e sendo vazios do Espírito, ainda que os sinais e as maravilhas estivessem entre eles, terão seus nomes removidos do livro da vida. Entre os deste grupo estarão aqueles Judas, e embora totalmente vazios do Espírito, mas são religiosos, terão manifestações em suas vidas, e embora estando nos livros, não foram eleitos nele. Outros tais como Balaão estarão nesse grupo. Em quarto e último lugar estarão aqueles cujos nomes não foram nem jamais serão escritos nos livros. Estes tais são encontrados em Apocalipse capítulo 13, versículo 11, e Apocalipse capítulo 17 e versículo 8. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. A besta que viste foi, e já não é, e há de subir do abismo, e irá à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e já não é, mas que virá. Jesus disse que um certo grupo aceitaria um que viesse em seu próprio nome. Este um é o anticristo. E isto é exatamente o que está escrito deles em Apocalipse capítulo 13 e verso 8 e 17, verso 8. Esses foram ordenados por Deus, mas não para a eleição. E nesse grupo se encontram aqueles tais como Faraó. Dele se diz: para isto mesmo te levantei, vasos de ira preparados para a perdição. Romanos capítulo 9, versículos 17 a 22. Nenhum desses seriam colocados nos registros da vida. Eu não estou dizendo que não há registros deles. Sem dúvida que há alguma espécie de registro deles, mas não nos registros da vida. O propósito de sua existência é tratado de maneira superficial na última parte desse livro, mas podemos acrescentar mais duas escrituras. Provérbios capítulo 16 e verso 4, abre aspas, o Senhor fez o ímpio para o dia do mal. Jó 21, verso 30, abre aspas outra vez, né? Mas, o mal é preservado para o dia da destruição e arrebatado no dia do furor. Desde que esta porção da palavra é difícil para a mente humana aprender, ela deve ser aceita e crida pela fé. Alguns ficarão ofendidos pelo que tenho anunciado, porque falham em compreender a soberania de Deus, que estabelece que Deus é Deus. E porque Ele é Deus, uma pessoa não pode destruir seu conselho ou contrariar sua vontade e propósito, mas Ele
sendo onipotente, está dirigindo todos os negócios e fazendo o que quer que ele deseja com toda a sua criação, porque eles foram criados pelo seu beneplácito. Por conseguinte, como disse Paulo, se Deus tomasse um pedaço de barro e fizesse deste mesmo pedaço de barro um vaso para honra e outro para desonra, quem poderia ficar ofendido e clamar contra ele? Que ele tem o direito de fazer isto no terreno da criação, somente não podemos negar. No entanto, ele vai mais além, porque, segundo Romanos capítulo 14 e versos 7 a 9, temos a prova irrefutável que Jesus pagou o preço de compra do mundo todo. É bom guardar isso aqui, que isso aqui é bom também, principalmente para pregadores, né? Como a gente, assim, que muitas vezes passa isso por alto e nunca sabe dessas coisas. Olha só, né? Jesus pagou o preço de compra do mundo todo e por isso ele pode fazer como bem quer com o que é seu. Porque nenhum de nós vive para si e nenhum morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos, e se morremos, para o Senhor morremos. De sorte que, ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi para isso que morreu Cristo e tornou a viver, para ser Senhor, tanto dos mortos como dos vivos. Propriedade, não parentesco. Captou? Quer dizer, todos são propriedade dele, porque ele pagou o preço e comprou o mundo de volta. Mas nem todos que ele comprou são parentes dele, são irmãos dele. São propriedades. Então ele pode fazer o que ele quiser com a propriedade dele, né? Isso aqui é muito, muito sério, muito importante. Pregadores precisam saber essas coisas para ensinar as pessoas, não é? Então é propriedade dele, não parentesco. Isso é também estabelecido em João, capítulo 17, verso 2. Assim como lhe deste poder sobre toda a terra, para que dê vida eterna a todos quanto lhe deste. Agora, se imputamos onisciência a Deus, devemos também aceitar que ele é perfeito em sabedoria e justiça. Este plano de eleição e aprovação é a sabedoria de Deus revelada em todas as eras, como diz Efésios, capítulo 1, do verso 3 ao verso 11. Abre aspas, né? Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção, por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas de sua graça, que ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto
as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinado conforme o propósito daquele que fez todas as coisas, segundo o conselho de sua vontade. Assim, se Deus tem designado deste modo que haja aqueles cujos nomes estejam colocados em uma seção do livro da vida do Cordeiro e não podem ser apagados, porque eles são os nomes de sua noiva, então devemos aceitá-lo. Se declara também que há aqueles cujos nomes estão colocados no registro do livro da vida, mas no pré-conhecimento de Deus, eles deviam cair e terem seus nomes removidos. Devemos aceitá-lo. E se há aqueles cujos nomes nunca foram colocados em um registro da vida, devemos aceitar isso também. E se há aqueles que entrarão na vida eterna depois do julgamento do trono branco, simplesmente por terem sido bons e cuidadosos e justos para com os eleitos de Deus, que são seus irmãos, então não podemos senão aceitá-lo. Porque quem conhece a mente do Senhor para que o instrua? Pelo contrário, sejamos sujeitos em fé a Ele, quem é nosso Pai e nossa vida. Aleluia. Acho que nós vamos parar aqui agora. E se o Senhor Deus permitir, a gente pode continuar. Vamos dar uma olhada se ele ainda vai falar mais sobre o livro da vida. Caso contrário, a gente pode então entrar em outro assunto em programações posteriores, não é? Que Deus abençoe a todos nós, vocês que estão atentos, ouvindo a palavra, que estão interessados, que o Senhor Deus possa dar cada vez mais compreensão para cada um, não é? E fiquem todos com Deus e não esqueçam de curtir o vídeo. Não esqueçam, se você ou vocês não são inscritos neste canal, inscrevam-se e assim nós poderemos alcançar outras pessoas, não é? Fiquem todos na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. O Senhor te abençoe, o Senhor te cure, o Senhor te guarde dos males e te proteja de todos os perigos. No nome santo de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.